Gravação iniciada. Bom, retomando então ainda os processos retomando a sessão da tarde do dia 10, com o item 11 da pauta, que era um processo de ontem que não foi julgado, processo de relatoria do conselheiro Toselli, processo número 10, 140, 723, 102, 2011, 17. Com a palavra o relator. Tá sem microfone, Toselli. Opa, estava aqui empolgadão falando aqui. Então, recurso especial de divergência da Procuradoria em face do acórdão tal, complementado pelo tal, na parte que reduziu a multa de 150 para 75. O litígio decorre de autocifração, IR e reflexo, sistemática do lucro habitado referente ao ano 2007 e 2008, em razão da identificação de omissão de receitas proveniente de venda de imóveis. Foram lavrados também termos de sujeição passiva solidária em face das pessoas jurídicas Cobel, Construtora de Obras e Global Serviços de Obras. De acordo com a descrição da infração, então, a omissão de receita na alienação de lotes de terreno, o contribuinte alienou os lotes tais e tais, e aqui estão os valores do custo de aquisição de cada um. O primeiro lote foi alienado para a Clabin, posteriormente mudou seu nome para a ESA. Os outros dois lotes também para uma outra empresa do grupo Clabin. As receitas tributáveis envolvem os seguintes valores. Do primeiro terreno, 10 milhões contra um custo de 500, os outros dois, 7 contra um custo de 336. Esclarecimentos importantes. Os dois instrumentos de alienação têm a mesma denominação, mesma forma de contrato. Ele trata aqui ele resume como é que foi o negócio. Para concluir, no item 4, o contribuinte foi reiterada vez intimado a apresentar o livro caixa e escrituração contábil, alertado que o não cumprimento implicaria o arbitramento de lucro. Desta forma, o lucro está sendo arbitrado. Eu quero, na verdade, achar a parte da qualificação. É o item 6, que é a motivação da qualificação. Pelos motivos abaixo, a convicção é de que houve prática de sonegação. Por que a multa está sendo qualificada? A empresa foi intimada a justificar porque os tributos incidentes sobre as receitas auferidas nas alienações de imóveis não foram integralmente declarados e recolhidos, então ela justificou, abre aspas, que por motivos particulares e financeiros não conseguimos saldar o valor dos impostos apurados em decorrência da sua materialidade, fecho aspas. A impossibilidade de realizar o pagamento integral pode realmente ter ocorrido, mas a empresa não justificou porque os créditos tributários não foram declarados, oferecidos à tributação, reconhecido que devia para posterior pagamento. Ademais, a alegação é falsa, pois está comprovado que a empresa recebeu significativos valores ao longo de 2008, mas que suficientes para quitar o débito apurado. A empresa, além de não ter apresentado qualquer declaração obrigatória relativa a 2007, não apresentou o livro caixa ou sua escrituração, apesar de intimada 4 vezes, evidentemente a fim de dificultar a apuração do fato gerador. A empresa apresentou o DIPJ do ano seguinte, 2009, como inativo, entretanto, ficou comprovado que ela recebeu parcelas nesse ano calendário e que, portanto, deveria ter declarado as receitas. Além da venda dos 3 lotes, desde o registro do seu contrato social na junta, não há registro de que a JOA, que é a empresa, tenha praticado outra atividade empresarial, fato esse que fundamenta a convicção de que ela foi formalizada somente para assumir a responsabilidade dos créditos não recolhidos. No contrato social e suas alterações consta que os lotes pertenciam a 2 empresas em plena atividade, que são aquelas solidárias. 2 importantes observações devem ser feitas. O senhor Júlio César Alami e o senhor Ricardo da Cunha são sócios das 2 empresas integralizadoras, sendo que o primeiro é sócio administrador da JOA. Essas 2 empresas certamente têm patrimônio para garantia do crédito tributário, mas a JOA não tem nenhum imóvel e nenhum veículo. Relatório ainda minhas palavras. Cada um dos sujeitos passivos apresentou impugnação, foram julgados improcedentes. Houve recursos, por maioria de votos, foi julgado parcialmente procedente, então manteve a autuação, manteve a solidariedade, mas excluiu-se a multa qualificada.
Houve oposição de embargos e declaração pela PGFN, os quais, após admitivos, foram colhidos para sanar a contradição entre o registro da decisão e o voto condutor e confirmar o provimento parcial do recurso com redução da multa de ofício. Certificada da decisão, a PGFN apresentou recurso especial, que foi admitido nos seguintes termos. O recorrente alega que, no tocante à desqualificação da multa, a decisão recorrida diverge do entendimento esposado nos dois acordos que eu cito aqui. Analisando as condições de admissibilidade, constato que restaram cumpridos. O acordo paradigmas estão assim ementados. Aí tem a ementa do final 68 e a final do 321. E aí, no tocante à multa qualificada, consta do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte: transcrevo o voto recorrido. E aí, qual foi a conclusão do despacho que admitiu o especial? Do confronto da ementa do acórdão paradigma 321 com exceto dos acordos recorridos, pode-se constatar a divergência arguida, pois, enquanto no recorrido e decorrente dos embargos decididos pela desqualificação da multa de ofício 150 para 75, mesmo que constatada pela fiscalizações operações feitas pelo contribuinte sem escrituração no livro caixa e ainda com ausência de declaração ao fisco sem justificativa do contribuinte, no acórdão paradigma, concluiu-se que a prática de ocultar do fisco, mediante a não apresentação de declaração do efetivo montante da obrigação tributária principal, para eximir-se de seu pagamento, sem qualquer justificativa pelo contribuinte, constitui fato que evidencia intuito de fraude e implica qualificação da multa de ofício, nos termos do artigo 71. Vê-se ainda que, tanto no acórdão recorrido quanto no acórdão paradigma, adotou-se o regime de tributação por arbitramento. O confronto dos fundamentos expressos nos acordos recorridos e paradigma evidencia que a PGFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso. Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial arguida, deve-se dar seguimento ao recurso especial da PFN. Só uma coisa aqui, porque eu acho que às vezes para alguns jogadores aqui é importante, porque aqui o fisco fala daqueles vícios das declarações de 2 anos, 7 e 8. E aí o acórdão recorrido, ele justifica que, ao menos um desses anos, a inatividade poderia ser sustentada, porque se a empresa adotasse o regime de competência, tudo seria em um ano só, tá? Porque eu sei que isso costuma... Então, na verdade, a deficiência em uma declaração existe só, a outra foi justificada. Em razão disso, eu sei que é um detalhe que eu passei aqui, mas pode ser importante para alguns. Conhecimento. O recurso é tempestivo e atendeu os demais requisitos. Segundo a recorrente, a decisão recorrida diverge do entendimento proferido nos acordos tais e tais. O despacho da admissibilidade, porém, apenas registrou o confronto do que restou decidido no acórdão recorrido com o segundo paradigma, tendo caracterizado o dissídio a partir desta decisão. E da análise das razões de decidir do segundo paradigma, realmente é possível criar a convicção de que, caso o colegiado que proferiu aquela decisão julgasse a presente matéria, a decisão era recorrida potencialmente seria reformada de forma a restabelecer a qualificação. Isso porque, apesar dos casos não serem idênticos, ambos dizem respeito à tributação por omissão de receitas não declaradas, e aí eu sei que para alguns também, se é da atividade ou não, impacta. E aqui é da atividade, que é venda de imóveis. Inclusive da própria atividade, pelo método de arbitramento em razão da ausência de escrituração. Nesse contexto, a decisão era recorrida e entendeu que a conduta omissiva, mesmo somada à falta de apresentação de declaração, não caracteriza dolo, ao passo que o segundo paradigma concluiu que a prática de ocultar do fisco, mediante a não apresentação de declaração do efetivo montante para eximir-se de seu pagamento sem qualquer justificativa, constitui fato que evidencia intuito de fraude. Tendo isto em vista, eu concordo que o confronto dos fundamentos expressos nos acordos recorridos evidencia que a PFN logrou comprovar a ocorrência do necessário dissenso. Dessa forma, eu conheço do recurso especial. Eu posso seguir, presidente? Alguém tem divergência em relação ao conhecimento para suscitar agora? Então, pode seguir. A fiscalização qualificou a multa de ofício sob a premissa de que a recorrente teria sido constituída para omitir e não declarar receitas de vendas de imóveis, o que configuraria hipótese de sonegação. Trata-se de tese conhecida pelo presente julgador,
que sempre afastou a qualificação da penalidade fundada na própria omissão de receita nos julgamentos que participei quando integrantes da turma ordinária. Aqui, senhores, aqui é um voto padrão meu, como a gente já vem julgando isso, aí eu falo do artigo 44, eu falo quais são as condições para qualificar, que é o 71, 72, 73 da 4522, que a qualificação da multa, a autoridade tem que comprovar, além da infração de omissão de receita, outro elemento doloso. Então eu falo que existe o elemento objetivo, que aí é o ilícito tributário, mas também precisa do elemento subjetivo, que corresponde ao dolo específico de impedir o conhecimento dos fatos, tal como eles se deram na realidade. Todo lançamento parte de um ilícito tributário consistente no não pagamento do tributo devido ou no descumprimento da obrigação acessória. Esse é o elemento objetivo. Porém, nem todo ilícito tributário envolve dolo, fraude ou sonegação, sem o qual não há de se falar em qualificação. Ou seja, a sonegação pressupõe o não pagamento de tributo, a não declaração ou sua inexatidão, mas a recíproca não é verdadeira. O não pagamento de tributo, a não declaração ou sua inexatidão não caracteriza per si a sonegação. Isso significa dizer que o não pagamento, ainda que apurado em face de receita presumida ou conhecida, mas não escriturado, declarado ou declarada com inexatidão, desacompanhada de outros elementos fáticos, não constitui prova de dolo. Falta-lhe a comprovação do elemento subjetivo que dá aso à qualificação da multa. É justamente por isso que entendo que nenhum reparo cabe à conclusão do colegiado ACO, que, em votação unânime, afastou a qualificação da multa com base na seguinte motivação, abro aspas. Relativamente à multa, no item 6 da folha de continuação do auto, afirma na linha A que a interessada não justificou o motivo de não ter declarado a receita decorrente da alienação dos imóveis. Até aqui, tem-se apenas a descrição da irregularidade correspondente ao omissão de receita. Na linha B, a fiscalização registra a não apresentação das declarações do ano calendário de 2007 e os documentos da escrituração. A ausência das declarações, por si só, não pode dar aso à qualificação. Quanto aos documentos da escrituração, a não apresentação foi suprida pelo arbitramento. Na linha C, o fisco indica como irregularidade que justificou a qualificação da multa o fato do sujeito passivo ter integra a DIPJ como inativa, né, aí do ano de 2008, como eu tinha falado, mesmo tendo recebido parcelas do valor de alienação. Nesse ponto, convenci-me de que o recebimento das parcelas não descaracteriza a inatividade do ano 2008, pois, fato incontroverso, as operações sob exame ocorreram no ano anterior, ou seja, 2007, e não é indicativo de qualquer outra movimentação operacional da pessoa naquele ano. A rigor, em função do regime de competência, a escrituração e tributação poderia ocorrer em 2007. Assim, a acusação da prestação de informação falsa da DIPJ não se sustenta. Do exposto, ainda que a irregularidade tributária seja incontestável, entendo que as razões apresentadas pelo fisco não são suficientes para justificar a imputação da qualificada. Com efeito, os fatos relatados pela fiscalização demonstram que estamos diante de uma típica hipótese de omissão de receita, omissão esta que levou, por consequência, ao descumprimento da respectiva obrigação acessória, mas sem qualquer prova de um elemento doloso por trás da conduta da recorrida de não pagar tributos. Tanto é assim que foi a própria contribuinte, em atendimento à fiscalização, que apresentou os contratos de venda dos imóveis, as escrituras públicas e matrículas, documentos estes que constituíram a própria base da tributação de ofício das receitas que haviam sido omitidas. Ainda que a contribuinte, ao não declarar e pagar tributos que potencialmente sabiam ser devidos, possa ter realizado uma conduta contrária à moral ou à ética, aos olhos do direito, essa prática não constitui hipótese de qualificação, uma vez que, conforme visto, o não pagamento do tributo, a falta de declaração ou sua declaração inexata, não revelam dolo, fraude ou sonegação em sentido técnico, pelo contrário, já são tipificadas no artigo 44.1 como 75%. Por mais preconceito que possa ter do volume de receita que foi emitido, sua origem, ou por quanto tempo o contribuinte apresentou declaração inexata ou não declarou, o fato é que essas condutas são insuficientes aos olhos da própria lei para exigir a onerosa multa de ofício. Pelo exposto, presidente, eu nego o provimento ao recurso especial, que nesse caso, ao contrário do último, que tinha aquela coisa da simulação, da inexistência da empresa, alteração de endereço,
Aqui a empresa foi localizada, foi fiscalizada, apresentou os documentos e a qualificação acabou sendo motivada pela própria infração da omissão de receita e não a apresentação de declaração em 2007, como voto. Ok. Conselheira Edeli. Eu vou para além dessa constatação, né? A fiscalização demonstra que a constituição da pessoa jurídica exclusivamente para pagamento para venda desses imóveis, né? Ela realiza essas vendas, nada recolhe, né? Nada escritura, nada declara, e não vejo como classificar essa conduta se não for como sonegação. Então, abro divergência para restabelecer a qualificação da penalidade. Conselheira Lívia. Acompanho o relator, tenho acompanhado nesses pontos. Conselheira Andréa. Acompanho a divergência da conselheira Edeli. Conselheiro Caio. Com o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vejo aqui, eu participei do recorrido, né, de relatoria do conselheiro Leonardo, até teve um fato aqui corriqueiro que ele registrou, interessante que ele registrou que ele tinha trazido o voto para qualificar a multa e nos debates do colegiado ele se convenceu de que a multa não deveria permanecer. E aí ele registrou assim, reduzindo a multa, né? Depois se equivocou, deixou o mesmo texto do voto dele, vieram embargos, ele trocou o texto ali da fundamentação, né? Entendo que a gente está numa situação quase que limite, né? Mas entendo que a parte da fundamentação da autuação que traz a questão da BIPJ falsa, né, ela não se sustenta ali em razão dessa situação de inatividade do contribuinte, né? A gente está diante também de situações estanques, que eram essas vendas aí finais, e por essas razões eu vou acompanhar o voto do relator pelas conclusões. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu posso fazer uma pergunta a Edeli, porque, assim, numa primeira leitura, eu estava acompanhando o relator. Essa convicção de que a empresa foi constituída previamente ou especificamente para esse fim de vender e não pagar o tributo, tá? Eu até vi para o acordo, mas eu não consegui encontrar. Vi alguma referência ali nas afirmações no relatório do relator, mas de que forma isso está consolidado? Porque isso pode ser realmente um divisor de águas. Assim, seria uma simulação praticamente de propriedade, aí, uma transferência vista, né? Sei lá, de propriedade. Não sei como é que a fiscalização elaborou isso. A descrição é extensa, né? A fiscalização aborda a operação desde a constituição da pessoa jurídica por destinação de patrimônio dessas outras responsáveis tributárias que foram excluídas da exigência no acórdão recorrido, né? Não tem contestação quanto a isso, mas ela traz essa descrição, compara os valores, né? O custo histórico que foi transportado para essa empresa de atividade imobiliária, compara com o valor das vendas, e depois a fiscalização se estende demonstrando como a fiscalizada não escriturou, não apresentou qualquer elemento de registro desse tempo de existência, né? Escrituração desse tempo de existência, né? Que resulta no arbitramento. Então, nesse conjunto todo, né, e aí a gente tem a finalização na forma destacada pelo conselheiro Toselli, com aquelas pontuações, né, para concluir pela qualificação da penalidade, mas eu vejo, considerando as referências finais, né, que
cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O tema de verificação fiscal está aqui como complemento do auto de infração nas folhas, a partir das folhas 5 dos autos. E aí, quando a gente vai para o final, ele conclui que houve sonegação, né? Ele vem com todo esse histórico, desde a constituição da empresa até as intimações e a constatação de falta de escrituração, e aí é que ele vai e conclui pelo crime de sonegação nesse contexto todo, intimado, desde que justifique por que não escriturou essas receitas, né, não apresentou nenhuma das declarações obrigatórias, a questão de ter se destinado só à venda desses lotes, né, que aí vem como fundamentos para atribuir a responsabilidade tributária, isso para mim está num conjunto aqui completo, né? Não consigo definir aqui a caracterização da sonegação só por conta desses 3 itens aqui, desprezar tudo que foi tido em termos de responsabilização e da própria constituição da operação, né? E ao final a qualificação da penalidade, né? Então, afinal o auto de infração vem com acréscimo, né? Mas da qualificação da penalidade, mas não faço essa separação geográfica aqui da acusação. Eu acho que ela está integrada o suficiente para eu decidir sobre a possibilidade de qualificação dentro do contexto completo. Ok, obrigado, Edeli. Tozelli, quer se manifestar? Quer falar, Matosinho, isso para mim foi um ponto que na hora que eu comecei a ler o TVF, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque ele já fala. O que eu entendo? Que realmente ele verificou que por trás da empresa autuada, a empresa então foi localizada, tinha representante que atendeu a intimação, então assim, a existência da empresa, entre aspas, nunca foi questionada. Então a simulação da empresa não foi colocada em xeque. Foi isso para mim um fator determinante, ao contrário do caso anterior, que a empresa tentou sumir, né, juridicamente. E aí, ele fala o seguinte: olha, eu vi que vocês venderam imóveis que vocês tinham, né, os solidários, então eles pegaram e integralizaram a custo histórico numa empresa nova. Essa empresa nova fez a venda e o ganho de capital não foi oferecido para a tributação. Isso, para mim, seria determinante só para a solidariedade, que foi a razão do acórdão recorrido de ter mantido a solidariedade. Aí, de novo, foi o meio de omitir a receita. Assim como a declaração de 2007 foi zerada e a falta de apresentação dos livros foi feito de propósito, o que o fiscal fez? Indo lá na empresa, entre aspas, criada para isso, a empresa falou, não tem o livro razão, mas a empresa, e aí para mim foi também determinante, ela mesma apresentou os contratos, ela falou, omiti a receita. Eu omiti a receita. Por que eu não entendo sonegação? Porque aqui, se você falar, teve reiteração, não teve, não dá para saber, porque a empresa vendeu tudo numa bolada só, apesar de serem 3 unidades imobiliárias, foi uma venda para um grupo de 3 lotes de terreno, vamos por assim. E ela escolheu não pagar tributo. Então, por isso que eu acho que não dá para você, com a devida vênia, a conselheira Edeli, não dá para você integrar esse fato que realmente incomoda quando ele fala, criou uma empresa para não pagar tributo. Da nossa experiência, isso tem impacto na figura da simulação. Aqui não há que se falar em simulação, aqui sempre foi transparente. Os sócios tinham imóvel, integralizaram numa empresa, o contrato de venda foi feito por essa empresa, na matrícula do imóvel essa empresa figura como vendedora, então não há que se falar em simulação. Incomoda? Incomoda. Por isso que se voltasse solidariedade aqui, eu acho que o fato dos sócios criarem essa empresa, a empresa vender e depois não pagar tributo, isso é causa de solidariedade, isso eu não duvido. Mas para mim não caracteriza sonegação, só queria esclarecer, porque para mim ele foi um ponto que realmente incomoda, porque eu sou um cara que, para simulação, eu acho que quem simula tem sim que pagar multa qualificada e ser responsável solidário, eu sou rigoroso com isso. É que aqui foi um meio, isso é normal, o doutor Caio que mexe com imobiliário sabe,
várias vendas de empresa, normalmente as grandes estão no lucro real, abre empresa, até envia SCP, coloca o imóvel lá e ele vende, e deveria pagar tributo, sem dúvida. Mas o tributo está sendo exigido com a multa de ofício e juros, como qualquer omissão. Nesse sentido que eu encaminhei meu rumo. Obrigado, José. Fernando quer falar. Sim, presidente. Eu vim recuperar também aqui o primeiro acordo, tá? Que ele era mais antigo um pouquinho, embora também tivesse lá, a composição era bem diferente ainda, estava o PELAR, não era bem diferente. De fato, não tem só o elemento da última DIPJ, né? Comecei a olhar mais os detalhes aqui, e realmente, embora a conclusão da fiscalização elencando três pontos ali, A, B e C, para a qualificação da multa, os pontos da descrição de todos os fatos ao longo da descrição aqui dos fatos, eles me levam a concluir de maneira diferente que eu vinha concluir. Realmente, isso aqui não pode ser considerado como um erro, né? Só pode ter sido dolosa a intenção do contribuinte nesse fato aqui. Vou reformular meu voto no sentido de votar para a divergência, presidente. Ok. Complicado. Presidente, eu gostaria de ter visto nesse processo, assim, as duas, visto isoladamente, parece que pode ser uma operação de mero falta de recolhimento. No conjunto, posso chegar à conclusão que ele chegou, e eu gostaria de examinar, como tem várias questões fáticas envolvidas. Mesa ou vista para amanhã ou vista coletiva? Pode ser para amanhã, Vista de mesa, tá. Ok. Você dá uma olhadinha para não atrasar o julgamento. Ok. Conselheiro Toselli, item 13 da pauta. Esse deve ser tranquilo, né, Toselli? Microfone. Esse é tranquilo. Esse a gente já julgou ontem, um igualzinho. Pela tese. Não, assim, eu só quero ver qual que foi o que a gente julgou ontem. Se eu não me engano, foi o item 3. Presidente, eu até tenho visão além do tempo. Você pode até copiar o resultado do julgamento do item 3, fica com o Ctrl+C, acabando o julgamento, você usa o Ctrl+V. Presidente, só não sei se ela vai fazer algum registro desses votos já colhidos ou eu já, o de mesa? Nesse que eu pedi vista aqui, só para ver se alguém já definitivo. Não, esse aqui eu já tenho anotado, que a conselheira Edeli abriu divergência, foi acompanhada pela conselheira Andréa e pelo conselheiro Fernando. E que a conselheira Lívia e o conselheiro Caio acompanharam o relator para negar provimento. Tá, só para eu anotar aqui também. Obrigado. Ok. Como era, então, vamos para o 13. Tá, mas vamos para o seu voto. Faça um resumo bem rápido. Presidente, aqui como eu te falei, caso idêntico do item 3 da pauta de ontem. Recurso multa isolada após o encerramento da atividade, não é isso? Ou após o encerramento do exercício, do período. Com todo mundo. Isso. Deixa eu ver. É porque o relatório, só que eu quero ver. A controvérsia respeita exclusivamente à matéria possibilidade ou não de exigência de multa isolada sob estimativa de 2003, quando o contribuinte apura a base negativa de CSL no final do período, 31/2/2003, antes, então, da MP 2007. Então, é aquela questão, você vê que meu voto é igualzinho. E aí, o conselheiro Caio, o conselheiro Alexandre e a conselheira Rita lhe acompanharam. Exatamente, presidente. Tá bom. Designada Edeli Dever Lívia, é isso? Voto vencedor Edeli Dever Lívia, exatamente. Então vai ficar negado provimento, conhecimento unânime, negado provimento por maioria, vencidos o relator,
conselheiro Caio, conselheiro Alexandre e a conselheira Rita. Designada conselheira Edeli, declaração de voto da conselheira Lívia. Ok? Todos concordam? Então, pronto. Conselheira Edeli, item 14 da pauta. Temos condições de votar? Quer deixar para amanhã, não é isso? Porque não, eu estou com o voto pronto, mas vamos... A pessoa que pediu o visto disse que não está muito convicta, é melhor ainda deixar para amanhã. Não, é que vai dar discussão, né? Porque são muitas variáveis aqui que eu quero colocar para discussão. Então, se por um acaso sua pretensão for julgar mais processos, eu sugiro que passe à frente. Então, vamos votar mais. A gente vai gastar muito tempo neles. Então vamos... O relator é irretocável. Oi? O voto do relator, nesse caso, é irretocável. Pois é. Vamos para o item 34 da pauta, processo de relatoria do conselheiro Caio. Presidente, já está na base, posso começar o relatório? É editora Proper, não é? Tá. Trata-se aqui de recurso especial interposto pela PGFN e recurso especial interposto pelos sujeitos passivos coobrigados contra acórdão proferido pela segunda turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, em sessão de julgamento de 24 de março de 2015, que deu provimento parcial ao voluntário apresentado pelo contribuinte para reconhecer a decadência parcial do crédito e reduzir a multa de ofício qualificada para o patamar ordinário de 75. Eu trago aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IRCS e contribuição ao PIS e COFINS, anos calendários de 2003 a 2005. Tá. Nada a ver com... Tá bom. Anos calendários de 2003 a 2005, lançados em face do contribuinte por meio de arbitramento do lucro, em razão de omissão de receitas presumida com base no 42 depósitos e também constatação direta. A multa foi qualificada e responsabilizada dos sócios. Eu registro que os celeumas que prevalecem no feito são só referentes à decadência das contribuições sociais, só, IRCS, contribuições sociais, PIS e COFINS, né, não a CSLL, e a qualificação da multa de ofício. Resumindo mais um pouco, a gente tem que a DRJ dá provimento parcial à impugnação do contribuinte, só reduzindo a base tributável da infração de omissão de receitas. O contribuinte vem ao CARF reiterando as alegações, inclusive de decadência e ausência de responsabilidade. A TO dá provimento, como eu disse, para declarar a caducidade parcial de todos os débitos, parcialmente, e afasta a qualificação. Intimada a Procuradoria não embarga e impõe diretamente o especial dela, que vai tratar da multa qualificada. O especial da Fazenda é integralmente conhecido e dado prosseguimento. Cientificadas, só os sujeitos passivos ofereceram contrarrazões, igualmente os coobrigados também interpuseram diretamente o seu especial, visando debater, então, a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, indiscriminadamente para todos os tributos, então alegando que a decadência é mais abrangente do que aquela efetivamente declarada pela turma. O apelo do contribuinte teve segmento parcial, então tendo aí um afunilamento, né, pelo despacho decisório, que a matéria da decadência ela pode ser conhecida, mas com base na similitude fática, será só em relação ao PIS e COFINS, exceto a COFINS dos meses de abril e setembro de 2004. Então, em resumo, sobe para a gente o especial da Fazenda de qualificação, o especial do contribuinte de decadência, PIS e COFINS, com exceção de abril e setembro de 2004. Presidente, em relação à admissibilidade do especial da Fazenda Nacional, atesta-se a tempestividade, ele é processado nos termos da portaria 343 do 15, os coobrigados questionam o conhecimento do recurso especial do procurador, alega que enquanto o paradigma tratou de uma evidente e engenhosa simulação de atos para camuflar e esconder o fato gerador, objeto, o recorrido confirmou que no presente caso houve a declaração do tributo e mais do que isso, houve atendimento à fiscalização com entrega de documento. Na verdade, o que temos
é que os sujeitos passivos estão apontando as conclusões sobre a qualificação da multa de ofício, opostas, diga-se, dos acórdãos recorridos e paradigmas, e algumas circunstâncias que foram consideradas relevantes para seus respectivos fundamentos, com todo arcabouço fato probatório. Analisando e cotejando os fatos colhidos nas autuações, objeto tanto do acórdão recorrido como no paradigma, a gente encontra um cenário bastante similar. Então, eu trago aqui um excerto do recorrido primeiro, que é o 1402. Então, vocês podem ver que tanto no recorrido houve uma engenharia societária intrafamiliar, ok? E no nosso paradigma, que é o 1801, mesma coisa, é relatado que a pessoa tal e o irmão constituíram a empresa e por aí vai. Minhas palavras, em ambos arestos foi colhida, descrita e provada, tudo no plural, por favor, manobras societárias promovidas em relação à empresa contribuinte e por parte dos sócios, cambiando sua titularidade e modificando o quadro societário, valendo-se nos dois casos de tais ocorrências para justificar a qualificação da multa de ofício, seja tal motivo procedente ou improcedente. Dessa forma, esse conselheiro afasta a alegação de contrarrazões dos sujeitos passivos, concluindo pela presença de similitude fática entre recorrido e paradigma. Em relação ao dissídio jurisprudencial, não há insurgência, sendo notória solução diversa adotada por ambos colegiados. Então, considerando tais circunstâncias, eu voto por conhecer o apelo da Fazenda. Em relação ao apelo dos sujeitos passivos, tempestivo, também processado nos termos da portaria 343, a Fazenda questiona o conhecimento. Em resumo, a Fazenda afirma que o acórdão paradigma aplicou o 150 parágrafo 4º por entender configurada a antecipação de pagamento diante da existência de saldos de IRCS na DIPJ. A existência de pagamento em face da DIPJ que registra saldo a pagar, fundamentado para aplicação do artigo 150 do CTN, não tratado no acórdão recorrido, sequer foi instado a se manifestar sobre a questão. Então, não há como se verificar divergência, porque ele entende que no paradigma, o 150 foi aplicado com base na constatação da existência da DIPJ e no recorrido nem sobre DIPJ se falou. Mesmo diante das alegações, é certo que o acórdão recorrido analisa, ponderou e tinha plena ciência dos períodos em que os resultados e receitas foram registrados nas DIPJs entregues, somente não atribuindo ao relator relevância jurídica para tal fato no seu julgamento sobre a decadência, considerando inclusive o arbitramento do lucro. Então, como foi arbitrado, então existe a DIPJ, mas ele desconsiderou as DIPJs aqui, para a decisão dele. As informações estavam disponíveis e encontram-se nos autos, inclusive, relatadas. Então, eu trago aqui o acórdão recorrido, 1402, vocês podem ver, para os anos calendários, o lucro foi arbitrado conforme receita bruta declarada em DIPJ, para o ano 2005, conforme a DIPJ, foi entregue zerada e por aí vai. Aí, quando ele vai falar da decadência, ele acabou aplicando o 731. No acórdão paradigma 1102, também tratou de infração que levou ao arbitramento do lucro, com entrega de DIPJ com os tributos devidamente apurados, mas naquele caso, entendeu-se pela aplicação do 154. Então está aqui. Diferentemente do alegado pelo ilustre procurador, é evidente a demonstração da existência de dissídio jurisprudencial. Eu acho a similitude fática evidente, né? Porque o que eles têm de diferente é exatamente a conclusão jurisdicional. Então, na verdade, estou resumindo, a diferença que a Fazenda quer chamar de similitude fática, na minha opinião, é propriamente o dissídio jurisprudencial. Observe-se que o próprio despacho decisório, em razão de tal critério adotado da DIPJ, acabou delimitando o prosseguimento apenas parcial do especial do contribuinte para as contribuições ao PIS e COFINS, abre aspas, exceto ao COFINS dos meses de abril e de setembro de 2004. Por quê? Porque estavam zeradas na DIPJ. Não houve agravo dos coobrigados, prevalecendo então esse afunilamento do tema recursal, que eu não posso ampliá-lo. Então, presidente, eu também conheço o recurso do contribuinte. Posso prosseguir ao mérito ou alguém quer tratar dos conhecimentos? Isso eu queria ouvir. Querem votar logo o conhecimento? Tem alguém que tem divergência em relação ao voto do conselheiro, que está conhecendo os dois, eu quero só saber se podemos avançar. Podemos avançar. Um mérito. Obrigado. Uma vez conhecido o recurso da Fazenda Nacional,
passa a se apreciar a matéria singular submetida a julgamento, qual seja, a atividade ilícita comprovada, descrita no auto de infração e confirmada no TVF, observada na operação de alienação simulada da empresa a terceiros, fecha aspas, seria fundamento válido para a qualificação da multa de ofício referente à omissão de receitas apuradas. Em resumo, o ilustre procurador alega que, abre aspas, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada na operação de alienação simulada da empresa a terceiros, o que revela evidente intuito de fraude apto a ensejar a incidência da multa qualificada. De fato, o contribuinte praticou omissão dolosa, tendente a impedir o fisco a tomar conhecimento de suas condições pessoais, revelando assim intenção deliberada de se eximir do pagamento. E conclui, por fim, que destarte, sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, burla o cumprimento da obrigação fiscal. Pois bem, no acórdão recorrido, apreciando tais fatos e circunstâncias utilizadas como motivação específica para a qualificação da multa aplicada na presente exigência, decidiu-se no seguinte sentido. Então, eu trago aqui um excerto, né, da necessidade que a 1402, aqui em 2015, entendeu pela necessidade da distinção entre as situações fáticas da qualificação da multa e da responsabilização dos sócios. Então, coincidentemente, a gente acabou, isso foi muito feliz, né? A gente acabou discutindo isso no caso anterior, não saber que isso vai facilitar. Que eles entenderam que, de fato, só tiradores da omissão de receitas é 2003 e 2004. E essa suposta alienação simulada, essa alienação ilícita, ela ocorre ao final, né? Ela ocorre em período posterior com o encerramento das operações. Então, voltando às minhas palavras, desde já este conselheiro registra que as razões de decidir sobre tal tema são irretocáveis, motivo pelo qual justifica a sua adoção como fundamento desse voto e em acréscimo àquilo que se aduz à linha a seguir. O ilustre relator, de maneira muito acertada, deixou claro que as condutas de alienação das cotas da empresa contribuinte, de forma lícita ou ilícita, relacionada ao encerramento das atividades, não tem vinculação direta com os fatos geradores apurados na omissão de receita. Por mais que deva ser rechaçada e combatida tal espécie de manobra societária, que altera o quadro societário e os titulares das companhias, sua verificação no momento da fiscalização, após a ocorrência dos fatos jurídicos tributários, não se relaciona ao nascimento do crédito fiscal, especificamente sobre a exigência. Então, ainda que possa ter sido no final daquele mesmo ano calendário, né, minhas palavras, toda essa movimentação societária não concorreu para a omissão de receitas. Tratando-se de elemento punitivo, é legalmente imprescindível que exista anexo causal, direto, indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo fisco e as condutas descritas nos artigos 7.1 a 7.3 da 4502 para devida qualificação. Se posteriormente, em outro momento, mesmo que anterior ou posterior, mas de forma descontextualizada e desvinculada ao nascimento da obrigação tributária inadimplida, apurou-se prática de ardil ou de fraude, certamente tal conduta terá consequências, como a responsabilização de sócios e pessoas diretamente beneficiadas pelo ilícito. Mas a qualificação da multa referente a omissões de receitas que ocorreram independentemente daquelas alterações societárias e negócios promovidas, certamente não é uma dessas consequências que deve ser aplicada. Registre-se que este foi o único fundamento para a duplicação da multa ordinária, ainda que pudesse a fiscalização ter explorado outros elementos em torno das exações referentes às infrações de omissão de receitas. A argumentação jurídica da recorrente no apelo especial, reforçada diversas vezes por citações acadêmicas, não está equivocada, mas olvidou-se da premissa maior de vinculação do intuito e da postura ilícita e fraudulenta aos débitos apurados. Se acatada tal tese, todos os débitos fiscalizados após o remanejamento societário teriam sua sanção duplicada, independentemente do modo que surgiram. Desse modo, correto julgamento, presidente, então, em relação ao fazendário, eu nego o provimento para manter o acórdão. Prossigo em relação à decadência, que é o do contribuinte, ou vamos julgar só essa qualificação? O microfone da senhora está fechado. Tem condições de votar já, Edeli, as primeiras que votam, ou prefere que ele julgue até para vocês ganharem tempo para ver mais coisas?
Edeli. E decadência é melhor definir multa qualificada antes, né? Então temos condições de votar já, né? Eu quero Rita ver. quer falar. Diga, Rita. Caio, você só tem o número do relatório fiscal, do termo de verificação? E qual o volume? Folhas. São vários. As folhas, espera aí, preciso dar uma olhada. O primeiro volume vai até a página 78. Começa depois do 78 do PDF, exatamente, Ademir. Muito obrigado. Conselheira Edeli, então. Você chegou a transcrever o TVF, não, Caio? Tive essa impressão da sua leitura. O TVF, transcrevo sim, quando eu faço a comparação no conhecimento. Comparação, tá. Isso. Então, se vocês forem no conhecimento do especial fazendário, que é o primeiro, eu faço a comparação. Eu acho que é o que usa as letras garrafais, as letras maiúsculas. Eu vim lendo o TVF e em parte concordando com a sua abordagem, porque não tinha conexão entre as infrações cometidas, entre os fatos geradores e essa conduta posterior aqui, mas no final do TVF, depois de relacionar aqui os dispositivos legais, para concluir que tudo isso não passou de meras coincidências, que está sobejamente comprovada a fraude perpetrada pelos antigos sócios do sujeito passivo objeto da ação fiscal, a fiscalização vem aqui na página 78, lá no é inegável, e aqui o que me convence esse inegável. É inegável que Tânia, no Unisat, lá no Nunes Pereira, ao simular a venda da empresa, André, são os dois laranjas, André e Flávio Sodré, agiram com dolo, buscando resultado específico de se eximirem de suas obrigações empresariais e tributárias, haja vista, além de todo o exposto, a suspensão do pagamento do parcelamento do país imediatamente após a transferência da empresa e a entrega da DIPJ zerada relativa ao ano calendário 2005. Por isso, cometeram sonegação, fraude colúnia, correndo crime contra a ordem tributária na medida que deliberadamente de forma dolosa buscaram impedir o conhecimento por parte da autoridade, tanto dos créditos a constituído quanto daqueles que eventualmente viessem a ser constituídos caso do presente auto de infração. Então, me parece que a autoridade fiscal aqui, numa sequência na verificação de consecutivos fatos geradores, né, desde a autuação pega desde 2003, né, 2003, 2004, 2005, né, com a apresentação de DIPJ zerada, apesar da iniciação de receitas da atividade, né, tem todo o trabalho aqui para identificar as receitas da atividade que deveriam ter sido declaradas, a fiscalização arremata com essas circunstâncias em acréscimo. Então, diante de toda essa conduta omissiva, aquele parcelamento do país, fecha o quadro com 2005, né, o último período fiscalizado, avançando para esse fecho de colocar os laranjas no quadro societário. Então, eu não visualizo que essa seja a única motivação para a qualificação da penalidade. Eu acho que tem todo o conjunto de omissões, né, que foram realizados ao longo dos 3 anos fiscalizados e que se fecha, e que entendo que fecha com isso justamente por conta da referência conclusiva nesse parágrafo que eu coloquei. Então, eu vou divergir para também entender cabível aqui, devidamente justificável a multa qualificada, porque não limito a motivação da qualificação a essa circunstância da alteração do quadro social no último período fiscalizado. Eu acho que isso é o grande finale, né? As operações anteriores de omissão do sujeito passivo estão aqui descritas pela autoridade fiscal nesse conjunto de verificações que ela fez, né? E são chamadas como fundamento quando ela arremata naquele parágrafo que eu mencionei.
Conselheiro Caio e do conselheiro Matosinho. Deixa o Caio. Vou deixar logo o relator falar, tá certo? Que ele deve esclarecer alguma coisa, Matosinho. Presidente, eu só queria que me indicasse a página do TVF, enquanto ele fala, eu queria dar... 7.8 para baixo. 7.8? No PDF... 7.8 para cima. Esse porque isso é do processo. O PDF... Primeiro volume. Volume 1. O PDF começa na página 62, não é isso? Acho que é a página 62. Volume 1, página PDF 69, o branquinho lá em cima. Posso prosseguir? Pode. Edelio, eu até entendo que você faça essa leitura, mas aí então vai me levar a outro questionamento. A Fazenda não foi por isso. No recurso especial, a Fazenda ela fica insistindo que as manobras societárias bastaram para a qualificação da multa. Então a gente está fazendo o quê? Está voltando ao TVF, então a gente volta numa das primeiras discussões do dia, né? Porque o que foi circunscrito na turma ordinária, que o que teve relevância para o relator ali, foi virar e falar, olha, ele pode estar até errado o relator, tá? Eu entendo que foi baseado nas manobras societárias da qualificação. Não tem relação, não pode usar desse fundamento, então eu vou desqualificar. A Fazenda não embarga, entra com o especial falando, não, as obrigações, as manobras societárias têm relação, sim, ponto. Aí vem agora a Câmara Superior e fala, pô, mas tem outras coisas. Então eu acho que então você não deveria conhecer, doutora Edeli. Eu vou dizer uma coisa. Respondendo justamente isso, que as manobras societárias têm relação com tudo que foi feito. Quando as pessoas falam que aqui não se analisa a prova, em qualquer fórum que eu digo analisa, porque na multa qualificada e nos planejamentos não tem como você não analisar a prova. Eu entendo, mas, bom, eu vou manter minha fundamentação, porque eu entendo que a matéria que subiu é isso, que foi qualificada a multa pelas manobras societárias procedidas ao final do período. A omissão de receita é de depósito bancário. Oi? Por favor, Edeni. São todas as receitas da atividade, foi arbitrada a partir de todas as receitas da atividade, porque ela não entregou a declaração, não pagou, não fez nada. Esse é o arbitramento. Sim, mas eu entendo que esta conduta, ela independe da manobra societária que depois foi procedida. Ele poderia ter feito tudo isso e não ter feito a manobra societária. Não existe nexo causal entre a alteração do quadro societário e a ocorrência das infrações. Não existe mesmo. Esse é o seu entendimento. Isso, não estou querendo falar que você está errada. Só estou falando que eu vou manter o meu entendimento. Eu entendo que o pode ir lá fazer o ardil societário que ele quiser. A parte tributária, financeira, fluxo, ele poderia ter feito ou não feito a infração dele, mudado ou não o quadro societário, que é diferente. Isso só vai servir para responsabilizar os... Bom, é isso. Ok. Conselheiro Matosinho quer falar. Presidente, ainda eu estou estudando o processo, mas só para confirmar. Anos 2003 e 2004 foi arbitrado o lucro com base na DIPJ dele, é isso? Obrigado. Em 2005 foi zerado. Conselheira Edeli está dizendo não por quê? Conselheira Edeli, com a palavra. Não que eu não vi. Não que eu não vi. Te garanto, Matosinho, eu vi. Então, 2003... Então, o TVF eu entendi, só queria confirmar. Isso. O TVF... 2004 foi com a própria DPJ dele. E, realmente, na de 2005, faz parte do arcabouço da infração a DPJ zerada, né? Mas que eu ainda acho que não tem nada a ver com operação societária. Conselheira Edeli, como vota? Para divergir, não é isso? Sim, é a divergência. A conselheira Lívia. Eu também estou bem tentada a divergir, porque, apesar de concordar com a premissa teórica do Dr. Caio, no caso aqui, está muito
claro que foram omitidas receitas da atividade, depois foi feito um ato para omitir ainda mais essas receitas da atividade. Apesar desse ato ser posterior, ele continua sendo o iter criminis da história, né? Então, a gente está falando de omissão de receitas da atividade. Então, tudo isso eu não estenderia para um caso, por exemplo, de autuação de R-fonte, que ele deixou de reter, entendeu? E nesse caso, não tem multa qualificada, porque não tem a ver necessariamente com essa infração. Agora, essa infração que a gente está apurando, que é posterior, essa manobra societária fraudulenta, ela está ligada com a omissão de receitas. Ela foi feita, na verdade, para continuar omitindo, parece. Então, me parece que aqui tem criança, não todos os lançamentos dessa empresa vão ser com multa qualificada. Lançamentos contra essa empresa que não tenham a ver, não serão, mas, por exemplo, um R-fonte de um empregado que deixou de ser retido num INSS que deixou de ser retido do empregado, não vai ter, né, não vai ter multa qualificada aí, mas parece que é tudo, e o fiscal caracteriza isso aqui na justificativa da multa, né, então apesar de ter concordado com o doutor Caio naquele caso, acho que nesse caso aqui a questão se revela um pouco diferente. Então, acompanho a divergência da doutora Edeli. Conselheira Andréa. Presidente, eu estava com o TVF aberto aqui, mas a doutora Edeli resumiu tão bem que eu não tenho nem palavras, então parabenizo também o relator, porque é outro enfoque, é outra, para mim, já tenho essa divergência, então, em que pese data máxima vênia, mas a doutora Edeli, ela resumiu o que eu iria falar, então, portanto, eu acompanho a divergência da doutora Edeli. Conselheiro Fernando. Presidente, e especificamente em relação à multa qualificada, aí eu vou acompanhar o relator, tá? Já esclarecendo aqui, são várias questões. Em 2003 e 2004, se arbitrou o lucro com base na receita que estava na DIPJ. Não consigo enxergar. Em 2005 a gente pode até discutir, né? Mas me parece que 2005 são os depósitos bancários, né? Agora, a par disso aqui, o recurso da PFN, ele é pontual. Ele diz a respeito das manobras societárias, e é a respeito das manobras societárias que eu vou me manifestar aqui, né? As manobras societárias não têm absolutamente nada a ver com a ocorrência do fato gerador. Elas tivessem ocorrido ou não manobras societárias, não mudaria a questão do fato gerador. O lançamento poderia ser feito por 75 e nem por isso deixado de cobrar, eventualmente, os verdadeiros sujeitos passivos. Tanto que a decisão recorrida manteve a responsabilidade tributária, né? Essas questões de manobras que não têm absolutamente nada a ver com a ocorrência do fato gerador, eu não consigo fazer essa conexão, né, a ponto de qualificar a multa, né? Então, sinceramente, não vejo como correlacionar, a não ser naquela situação que a gente viu, que a manobra se deu exatamente no ano da ocorrência do fato gerador, é uma situação. Agora, se essa manobra se dá posteriormente, eu não posso pegar uma condição posterior, né, para aplicar um fato gerador que não tinha ocorrido. Então, vejo que se o lançamento tivesse sido feito antes, isso não mudaria. Né? Se o lançamento fosse feito antes da manobra, não teria multa qualificada. Então, pelo fato do lançamento ter sido feito depois da manobra, né, isso muda? Né? Não vejo por quê. Então, se ele é feito no ano X, não tem multa qualificada. Se ele é feito no ano X mais 3, tem multa qualificada. Acho que não tem nada a ver. Acho que isso tem correlação, sim, para a cobrança, para a responsabilidade tributária. Por isso, acompanho o voto do relator. Conselheiro Toselli. Presidente, para mim também a conduta aí representada pelo, entre aspas, arranjo societário aí não impacta em nada a infração, razão pela qual acompanho o relator. Conselheiro Matozinho. Presidente, estou convencido que, de fato, não há aqui pressuposto para a qualificação da multa. E a parte final, agora cheguei aqui lendo
né, de maneira rápida, mas a parte final da descrição do TVF demonstra que ele está qualificando, na verdade, a conduta de transferência das cotas. Então, a imputação dele é em cima dos responsáveis até, e não da empresa, que denota que não tem nada a ver com os fatos geradores ocorridos. Ele é forte no sentido de que a conduta dos sócios é de sonegação, é de se eximir do pagamento. Isso tem a ver com o fato posterior à ocorrência dos fatos geradores. É aliado ao fato de que a atuação de 2003, 2004 teria sido feita com base na declaração da própria empresa. Não há nenhuma linha sobre prática reiterada ou atribuição de que o volume da sonegação seria significativo. Então, me parece que, ainda que se quisesse buscar, nós não teríamos suporte no TVF para essa acusação. Então, só sobra a transferência das cotas, que aí, no meu modo de ver, afeta unicamente a atribuição de responsabilidade que foi mantida, me parece, né? Então, eu me alinho com o relator e parabenizo o voto. Conselheiro Alexandre. O Edeli quer falar. Só para escutar, não parecer incoerente, né? 2005 foi depósito bancário, mas na investigação de quais as origens desses valores, os próprios responsáveis da empresa justificaram isso com uma suposta, com valores recebidos em razão de liquidação do patrimônio da pessoa jurídica, né? E o fato de 2003, 2004 ter sido feito com base em declarações, mas são declarações justamente foi constituída e exigida, porque embora entregando declaração ele não pagou nada nos 3 anos consecutivos de atividade, né? Então isso para mim não é excludente, né? E aí, sendo os 3 períodos seguintes, fechando com chave de ouro e colocando os laranjas no quadro societário, nesse conjunto aí, eu não acho que é incoerente com o meu posicionamento na qualificação da penalidade. Conselheiro Alexandre. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Rita. Nesse caso aqui, embora eu entenda a posição do conselheiro Caio, eu não consigo deixar de relevar esse arranjo societário que foi feito, no meu entendimento, para fins de evitar o pagamento desse tributo que já vinha sendo omitido ao longo dos anos, tanto que teve parcelamento no meio do caminho. Então, e eu acho que o TVF foi muito específico ao delimitar que os novos sócios, de fato, eles não tinham nenhum tipo de capacidade ou exercício na pessoa jurídica formada, inclusive tem outras pessoas jurídicas envolvidas. Então, eu vou acompanhar a divergência. Eu também acompanho a divergência, acho difícil não manter multa qualificada com interposta a pessoa com laranja. Então, aqui ficamos, por força do 19E, afastada a multa qualificada, vencida. E aqui foi falta de bancária de mulher de novo, né? Vencidas as conselheiras. É porque eu verifico hoje se tem mulher ou homem para falar conselheiros, né? No plural. As conselheiras Edeli, Lívia, Andréa, Rita e Adriana. Ok? Superada a questão da decadência agora? Agora é decadência, presidente, que é o recurso dos direitos passivos. Tá. Então, eu peço para os colegas de ambas bancadas, masculina e feminina, para irem às folhas 17 do voto, uma vez conhecido parcialmente do especial oposto pelos coobrigados, passa a se apreciar a singular matéria submetida a julgamento, qual seja, decadência das contribuições ao PIS e da COFINS, exceto a COFINS dos meses de abril e setembro de 2004, já que foram apurados valores a pagar dessas ações na respectiva DPJ. A delimitação da matéria e da pretensão das horas recorrentes é muito clara, 2 pontos. Bastaria a apuração de tais contribuições sociais, só um minuto. Perdão,
retornando ao voto, a delimitação da matéria e a pretensão dos horas recorrentes é muito clara. Bastaria a apuração de tais contribuições sociais nas DIPJs dos períodos para atração e aplicação de regra de cômputo da caducidade pelo 154. No apelo especial, de modo muito sucinto, remetendo aos termos do Aresto Paradigma, que adotou a informação em DIPJ como discrimen para aplicação dos diversos prazos decadenciais, alega-se que do confronto do recorrido com o paradigma, enquanto o primeiro aplica um 731, no segundo tratou, em caso análogo, aplicou o 154, e acrescenta que, em razão da divergência demonstrada, impôs a reforma. E o pedido que delimita a pretensão dos recorrentes se consigna em que seja reformada a decisão para, ao final, julgar improcedentes lançamentos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 30 de nove de 2004. Pois bem, o entendimento deste conselheiro, alinhado submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão alcançada pelos excelentíssimos ministros do STJ no RESP 973-733, Santa Catarina, é de que, para devida atração da regra decadencial de 150, seria necessário existir recolhimento ou constituição definitiva do crédito por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto do crédito tributário. Eu vou poupar vocês, porque a gente falou muito disso, eu vou pular direto para a lógica para explicar minha tese, tá bom? Então, até bom, folha 19, eu ponho aqui, ó, registre-se que no 973 ele tem que ser interpretado em conjunto com as súmulas do mesmo tribunal, né? Tem que haver coerência jurisprudencial. Então, se a gente pega aqui a ementa, eu garanto que todos conhecem esse julgamento na íntegra, e depois a gente vai ler a súmula, que é a primeira, que é a 436, que fala a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário de dispensada qualquer outra providência por parte do fisco, e depois a gente vai para a súmula 555 e fala, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para constituir consta-se exclusivamente no 73, a gente tem que chegar na conclusão que a declaração, que o pagamento e a constituição tratada no RESP tem que ser a mesma alinhada em todos esses, vamos por assim, pronunciamentos jurisprudenciais. Voltando à minha palavra, extrai-se dos elementos jurisdicionais emanados do egrégio STJ, que toda vez que se tratou de declaração do débito fiscal, considerou apenas o efeito constitutivo de alguns de tais instrumentos. Exatamente por tal premissa, presente e expressa na jurisprudência daquele Tribunal Superior, que, para efeitos de incidência do 150, parágrafo 4º, considera-se declaração de crédito como bastante. Porém, é certo que, normalmente, na esfera federal, nem todas as declarações têm efeito constitutivo, mas muitas delas apenas informativos, como é o caso da DIPJ. Ora, considerados os efeitos atuais da DIPJ, a afirmação contida na súmula 436 de que a sua entrega dispensaria qualquer outra providência por parte do fisco para a Constituição, tornar-se-ia falsa. Mas, a outro turno, é verdadeira em relação à DCTF. Exatamente por isso que, na devida interpretação do RESP 973-733, a hermenêutica contrário ao senso da súmula 555 deve ser apenas considerar declarações com efeito constitutivo. Então, dito tudo isso, pulando aqui um monte de coisa, eu chego à conclusão que, no presente caso, pelos elementos dos autos considerados na autuação, nas defesas e nas decisões, apenas apurou-se pagamento e constituição de créditos tributários por instrumento hábil durante o ano calendário de 2005, quando a empresa havia aderido ao Simples. Contudo, considerando a data de ciência das autuações pelos sujeitos passivos em 30 de nove de 2009 e 2 de 10 de 2009, mesmo em relação ao de 2005, o prazo dos 150 não dá margem para decadência. E mais importante, na minha opinião, o pedido dele no recurso especial é julgar improcedente o lançamento por decadência fatos geradores até 30 de nove. Então, presidente, dessa forma, eu entendo que é improcedente o recurso especial dos cobrigados. Conselheira Edeli. Uma correção, em 2005 a opção foi pelo presumido, né? Mas... Então, ele fala de simples, de recolhimentos no simples. Não, nem poderia, se fosse assim, dependeria de exclusão para lançamento.
Eu achei muito curioso isso, que bom que você pegou isso na hora. Eu fiquei com essa dificuldade durante o voto, mas chegou também. Pode até ser que ele tenha feito recolhimentos, né, mas não opção pelo Simples, porque a DPJ que foi apresentada é lucro presumido e zerada. Eu queria saber onde é que está o acórdão, você sabe dizer? O recorrido? Fernando quer falar. O recorrido? A pergunta é: esse tem alguma relação com a decadência? Está fora do pedido. Está fora do pedido. Não, que é só 2003 lança, né? Não. A gente tem que só decidir. Tá me vendo? Sim. Doutora Adriana, eu estou pedindo a palavra aqui, também não sei se a senhora está me vendo. Eu não vi, eu estou lhe vendo, mas eu não vi porque a sua mãozinha fica em cima do GITS, do símbolo do GITS, igual o símbolo da Edeli, que aí eu não vi. Diga. Não sei se o Fernando já terminou, porque eu queria saber se qual parte. Deixa ele. Terminou, Fernando? Não, era só para chamar a atenção que talvez, acho que a questão de 2005 ela é irrelevante, né? O pedido é só referente a 2003, que foi lucro arbitrado. Acho que é só para... Senão a gente, de repente, vai fugir do fio da questão principal. Conselheira Andréa, a palavra. Doutor Caio, o senhor levantou essa questão de recolhimentos de Simples. Isso está nos autos, porque isso para mim é importante. Então, está nos autos, é isso que... Está aqui na própria decisão. Ademais, em relação ao ano calendário de 2005, mesmo com a declaração entregue zerada e os DARFs de folha tal e tal, indicam que a empresa mensalmente apurou e recolheu tributos pela sistemática do Simples. Oi? Só que, por outro lado, no outro giro, o Fernando, acho que ele muito bem impôs que eu mesmo concluo meu voto dessa forma. O pedido no recurso especial é só para declarar a decadência até 30 de 12 de 2004, e mesmo aplicando 154 não fecha a conta, né? Então eu acho que... PIS-COFINS, quer dizer, não poderia ser Simples, né? A decadência é de PIS-COFINS, não é isso? Mas é PIS-COFINS do que está sendo cobrado dele agora, né? Se ele tivesse no Simples, ele teria feito recolhimento de PIS-COFINS, né? Embutidos. Não, mas sem ato de exclusão, realmente não tem como acontecer. Não, sim, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado aqui, porque não é esse o objeto. Eu só falei de Simples por haver recolhimentos. E eu disse, ainda que exista recolhimentos de Simples e eu aplique o 150, não vai dar a decadência. Entende? Tá legal. Obrigada. Disponha. Conselheira Edeli. Então, eu estava confirmando o acórdão recolhido, já declarou a decadência pelo 173, daqueles fatores que são alcançados na regra do 173, né, ali a 2003, que poderia ser lançado em 2003, e aqui os recorrentes querem que seja estendido até 30 de 9 de 2004, porque deve ser há 5 anos da data do lançamento. Exatamente, Edeli. Então, como tudo foi arbitramento, né, para mim é irrelevante declaração, pagamento, né, o sujeito passivo sem escrituração não tem apuração, não se beneficia da regra do 150. Né, então, acompanho o relator pelas conclusões. Conselheira Lívia. Eu não faço essa distinção da doutora Edeli, eu considero declaração para todos os casos, mesmo quando a fiscalização desconsidera a apuração feita pelo contribuinte. Então, eu aplico 150 porque teve declaração. Divido o relator. Você dá provimento. Conselheira Andréa. Presidente, eu acompanho o relator pelas conclusões, também tem uma fundamentação apropriada para fundamentar no 731, discordo já do apontamento do arbitramento, a minha situação é mais ampla, né?
mas, ao mesmo tempo, a fundamentação, eu ainda não concordo com essa súmula do STJ, já falei isso anteriormente e reitero agora. Então, voto pelas conclusões com o relator em relação à decadência. Conselheiro Fernando. Presidente, eu também vou acompanhar o relator pelas conclusões, em razão desse arbitramento de lucro, aí eu desconsidero as declarações também, no mesmo sentido da conselheira Ideli. Conselheiro Toselli. Presidente, acompanho pelas conclusões, mas pelas conclusões da ausência de pagamento, que salva o melhor juízo é igual do doutor André. Conselheiro Matosinho. Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator também. Conselheira Rita. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões também, que embora tenha menção da declaração, o próprio lançamento fala que não houve pagamento que levou ao arbitramento. Então, você, acho que é a conclusão da André e do Toselli. Sim. Que é a minha. Diga, doutor Caio. Era uma tentativa de lhe ajudar, presidente, porque como eu já conheço a tese de cada um, eu também fiz aqui um registro de que tese é qual, porque a da Lívia é diferente da Ideli, que é igual ao do Fernando, e daí... eu fiz as ligações aqui, vamos lá. Tá, então era para dizer que eu estou... Dado provimento, recurso do contribuinte negado, provimento por maioria, vencida a conselheira Lívia. Os conselheiros Ideli e Fernando acompanharam o relator por uma conclusão. Aí, o Fernando vai arrumar aí como é que vai escrever. E os conselheiros Andréa, Toselli, Rita e Adriano por outra conclusão. Só que aí você vai ter que anotar quais são essas conclusões no seu voto, porque foi as conclusões prevalecem sobre o seu voto. Isso, as duas, que é a mesma da Andréia. Então, Fernando... André não vai fazer voto vencedor na ótica? Peraí, Fernando quer falar, André quer falar e Rita quer falar. Fernando. Só a dúvida, quem acompanhou a divergência da conselheira Andréia, Toselli, Rita e Adriana. Matosinho, então, votou com o relator, é isso? Matosinho e Alexandre com o relator. Diga, doutora Andréa. Eu quero fazer declaração de voto aqui nesse processo 34 com relação à multa qualificada, presidente. Conselheira Rita quer falar. Só para eu entender, para ter certeza das minhas conclusões, porque pelo que eu entendi do outro julgamento, a doutora Andréa entende que a declaração é irrelevante. Tem que ter pagamento. Pois é, e aí, doutora Ideli, então me ajuda. Aqui, embora tenha a declaração, o arbitramento é uma sinalização de que o contribuinte, embora tenha feito eventual registro, não fez pagamento. É esse que é o seu entendimento? Não fez apuração, porque o arbitramento desqualifica a declaração porque ele não apresenta a escrituração. Então, do mesmo jeito que eu entendo que a DIPJ sozinha, ela é conduta suficiente porque espelha uma apuração e a fiscalização não desconstitui, quando a fiscalização desconstitui a opção por falta de apuração escritural, então eu desprezo integralmente a DIPJ e qualquer outra conduta do sujeito passivo, mesmo pagamento. Eu não aplico 150 na hipótese de arbitramento. Conselheiro Caio quer falar. Olha, eu ia fazer um pedido para a doutora Andréa. Na verdade, como a doutora Andréa, de um lado, já vai fazer o voto vencedor da ótica e já pediu a apresentação de DV para a parte da qualificação, se a doutora Andréa só colocar na DV o teor do vencedor dela da ótica, no meu voto, me facilitaria muito a vida que eu ponho a conclusão que prevalece
é aquela que consta da DV da doutora Andréa Dueck, anexa ao presente. Todos de acordo? Se a doutora... Tem que saber se a doutora Rita concorda com isso, porque senão a tese vencedora em termos de conclusão não é... Não é. Eu acho que por hora é mais coerente acompanhar a doutora Edeli, considerando... Fica Edeli, Rita e Fernando, Andréa, Toseli e Adriana. E Caio, Matosinho e Alexandre. Fica 3, 3, 3 e 1. Tem 3 teses empatadas. Não, mas isso aqui não é artigo 60, não. Tá? Então, eu sugeriria você colocar, dizer que a doutora Andréa, porque pelas divergências... Fundamentos distintos, presidente. Fundamentos distintos, Você não passa a não ser obrigado, mas Andréa, faça o seu voto. Eu vou fazer a declaração de voto e vou colocar, como eu vou fazer no ótica, eu vou colocar aqui junto com a multa qualificada, completa. Vai deixar. Tá certo? Mas aí não tem maioria, né? Como é que venceu? Venceu o voto? Eu vou fazer a declaração de voto. Não. É que agora, por exemplo, para recorrer, desse caso, se fosse recorrível, recorreria do voto do Caio? Não tem maioria, então ele não ficou aí. Isso. Isso, e a solução é maioria. Não tem maioria, então ele não ficou vencido. A tese é que não tem... Quem está junto com o Caio? Caio, Fernando, Caio, Matosinho e Alexandre. Mas todos nós votamos com o conselheiro Caio, só que por favor, alguma tese tem 4, né? Não, é que a Lívia foi isolada. Esquece. 3, 3, 3. Mas aí ainda bem que o contribuinte não tem que recorrer em relação... 1731. Não, mas uma coisa que a Câmara... Agora, o fundamento do 1731 não tem posição vencedora. Só se for a da Adriana no 3, que tem o voto a mais, talvez. Pode ser. Aí a nossa e a gente... coloque assim. Eu acho que nesse caso prevaleceria o que a doutora Adriana votou. Então, aí já está na posição da Andréa já vai no voto. Pode dizer isso. E na emenda. Ok, então eu tenho que dar a emenda para a Andréa e falar que o que prevalece é o que está na DV dela, correto? É a maré. Bom, vamos dar um intervalo aqui, Tainá, suspender as gravações.